sereis espalhados, cada um para o seu lado. Nesse aqui? Aqui, ó. O primeiro passo é a primeira bibliografia, o primeiro vestígio que começa a surgir da paixão de Cristo é a Bíblia. E depois nós vamos procurando, a igreja ela tem uma biblioteca, digamos assim, uma história riquíssima de sermões de grandes santos. E esses sermões nos inspiram, porque eles procuram chegar no âmago da palavra de Deus. Indiscutivelmente, A Paixão de Cristo do Mel Gibson é um grande parâmetro, né? A crítica cinematográfica achou ele um filme muito violento, mas os cristãos não, porque desde criança nós somos instruídos de que Jesus sofreu muito, muito mesmo, para chegar até a ressurreição. Então, para a gente é um parâmetro espiritual muito bacana. Outros livros, a Ana Catarina Emmerich, uma beata alemã que viveu, se não me engano, em 1800, por volta de 1800, e teve visões da paixão de Cristo. Santa Brígida também teve essas visões, né? Jesus apareceu para ela e mostrou como é que foi a paixão. E a igreja dá crédito a esses santos, diz que essas narrações são verdadeiras, né? Então nós temos uma gama muito grande, temos bastante lugar para pesquisar. Muitas vezes, antes do roteiro, nos vem uma ideia, puxa, eu vi algo que ficou lindo no Cirque du Soleil, ou num filme, ou em algum lugar, que nós poderíamos usar o mesmo princípio. Vamos sentar e conversar. Então, às vezes, ele vai chegando como cenas isoladas, né? Que podem ou não entrar depois no roteiro. Vai ser bem rápido. Aí, a hora que a luz for clareando, os bichos saem. Aí, o Fer, eu acho que você volta um pouco para o centro. Como a maioria dos atores não são profissionais, eles são amadores, a gente tem pouco tempo de ensaio e isso acaba sendo, às vezes, um problema, né? Não assim porque as pessoas não têm vontade, mas porque a gente não tem muito tempo para ensaiar, o pessoal não tem muita experiência, né? E às vezes acaba, faltando um pouco nesse aspecto também. Levantem, vamos? Isso. Encostou no muro. Aquele que me traz está perto daqui. Entrou os soldados. Pode sair correndinho. Isso. A falta de experiência, ela pode ser um problema, mas nessa obra, nós vimos assim que Deus tem nos agraciado muito, sabe? Que a falta de experiência, ela acaba fazendo com que o ator, ele fique bem natural, né? Que a unção de Deus, ele vem e repõe toda essa falta. E é o que acontece? Vocês pegam o Judas e já põem o Judas mais para frente. Não lá na frente, mas mais para frente. Tá? Trabalhar com essas pessoas é muito bom, porque, lembrando mais uma vez, grande parte delas não está ali por causa da peça. Está ali para fazer bonito numa celebração bonita da igreja da qual ela participa. Então, a disposição desse povo em deixar a sua casa, deixar a sua família, vir ensaiar, vir aqui, ficar tempos aqui, e passar calor aqui, passar frio aqui, é isso que faz a paixão andar. A gente assiste bastante filme de Deus, de Jesus, assim, mais antigos e atuais também, como A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Vê também vídeos na internet, né, nos sites, vê fotos também. Mas a gente usa bastante sim, a criatividade, né? Tanto na questão, por exemplo, da asa, né? Não tinha assim, a gente não achou alguma coisa que se encaixasse naquilo que a gente precisava, né? Então a gente vai testando e vai criando coisa até que chega naquilo que a gente quer.
primeira coisa que tirou sono antes ainda da encenação é o fato de que muitas vezes os recursos financeiros eles chegam 20 dias, 2 semanas antes. E acho que desde o ano passado, nós que fazemos o cenário, nós que fazemos o figurino. Então, assim, é sempre uma tensão muito grande. Meu Deus, e agora? Nós vamos conseguir fazer o cenário, fazer o figurino a tempo? Né? Então, essa é uma das grandes preocupações, mesmo antes da encenação. Muitas vezes, o Anselmo chegou pra gente e falou, gente, chegou 2 semanas antes, não vai dar. A gente não tem recurso. A gente não tem de onde tirar dinheiro. Né? E pela misericórdia divina, esse dinheiro chegou 10 dias antes e a gente uniu as forças para conseguir fazer o cenário, fazer os figurinos. E a parte de cenário realmente é o mais complicado. Por quê? Porque além da gente ter de construir, tudo aquilo é feito e transportado para cá pela equipe técnica, por nós mesmos. Então, para colocar aquelas paredes de 4, 5 metros de altura por 2, 3 de largura, com um peso considerável, é tudo a gente ali. Então, junta 4, 5, no 3 levanta, põe no caminhão, traz para cá, desce, empilha, ajeita. Mas a gente tem uma equipe que, graças a Deus, está bem entrosada já e eles são muito bons no que eles fazem, muito bons mesmo. Na semana da Paixão de Cristo, a gente praticamente não tem vida social, a gente não dorme, a gente não faz nada a não ser estar 24 horas ligado naquilo que a gente está fazendo. E no dia mesmo, a gente geralmente vem bem cedo para cá, né? E fica o dia todo aqui, porque é o momento da finalização, né? É onde o palco está sendo finalizado, o cenário está sendo finalizado, tudo precisa ser colocado no lugar. E como a gente é da técnica, e a gente ajuda a coordenar a técnica, a gente precisa saber se o martelo está no lugar, se o sangue está pronto, né? Se os figurinos estão no lugar certo para quando o pessoal chegar, usar e não ter problemas. É tenso, é tenso. Até você não ver aquele palco redondinho do jeito que tem que estar, o som funcionando, a iluminação bacana e o teatro acontecendo, até os primeiros 15 minutos da apresentação já está acontecendo, é complicado. Esse último ano, tive a graça, o prazer de compor uma trilha sonora inteira para todos os momentos da peça, né? Com também a parte de gravação de voz, edição e efeitos de áudio. A gente já vem imaginando já desde o ano que eu comecei a trabalhar, em companhia do Anselmo, né, esse sonho que a gente sempre teve de ter uma trilha sonora nossa, porque a gente sempre usava trilhas de CDs, ou da própria Paixão de Cristo do Mel Gibson, de outras Paixões de Cristo que a gente já escutou, e a gente sempre teve vontade de montar nossa própria trilha sonora, né? Com isso, surgiu a possibilidade do estúdio tá ajudando nessa parte, né? E a gente se uniu e falou, vamos tentar fazer esse ano. Entramos no estúdio e começamos a pensar em todos os momentos que teriam, né? O Poço de Jacó, qual seria a introdução da própria Paixão de Cristo. Eu, como compositor, quis passar uma espiritualidade, o Anselmo, como diretor, escutava e sentia que aquilo tinha exatamente a espiritualidade que o momento precisava, né? Então, assim, casou a imagem com o áudio de uma forma espiritual, técnica também, né? Que encaixou de um modo, a gente procurou encaixar do modo mais perfeito possível, para que as pessoas tivessem um encontro com Jesus através dessa trilha sonora. Podemos, né, Diego? Sim. Então vamos sim. Existe alguma implicação se a gente colocar o Fernando virado para lá, de frente para cá? Há tanto tempo que estou convosco que não me conheceste, Felipe. Aquele que me viu.
A primeira vez que eu participei interpretando foi agora no ano de 2009. Os 2 anos anteriores eu ajudei mais na parte técnica. Então a minha experiência não tão fácil com o ao vivo foi no ano passado, em 2008, quando a minha responsabilidade era justamente os microfones dos personagens principais. Então como é que funcionou? No dia da apresentação choveu e os microfones eram todos sem fio. Não sei agora se acabou molhando o receptor, alguma coisa assim, mas os microfones falharam, então a peça começou, eu correndo atrás pela parte de baixo do cenário para conversar com o rapaz da mesa de som, para correr atrás dos atores, para ver se eles estavam com o microfone ligado, porque a peça tinha começado, já foram as primeiras falas e na hora de sair a fala a voz não saía, né? Então a dificuldade do ao vivo é essa, porque como o espetáculo é a céu aberto, então a gente tem alguns fatores externos que podem atrapalhar no dia do espetáculo, né? Como no caso desse da chuva, que aí os microfones foram funcionar da metade da peça em diante. Galileu, eu não te vi com ele no horto? Sempre foi muito difícil com algumas pessoas, na parte de interpretação, e outros com um pouco mais de facilidade, né? Então vai falar o Felipe, né? Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E aí aquela coisa que eu te falei, né? Eu acho que aqui ele tá meio indignado com o Felipe, né? O que o Anselmo normalmente procura tirar da pessoa? Justamente a vivência daquele momento da atuação. Né? A pessoa não está atuando dentro do estúdio, mas ela precisa fingir que ela está atuando naquele momento. Anselmo segurava no meu braço e falava assim: fica nervoso, rapaz, fica nervoso, porque tinha algumas falas que eu não conseguia, praticamente tinha que dar um soco em alguém para eu conseguir fazer a caracterização necessária para passar a emoção para aquela fala. Dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. Nossa, parece outra linguagem, não parece? Às vezes algumas palavras em aramaico nos pegava no pé, né? Que tinha que sair aquelas palavras, até palavra em português, né? Eu não vou-la dou como o mundo a dá. Dá a impressão que é uma frase estrangeira, mas é o nosso português. E muitas vezes não saía de jeito nenhum. Íamos batendo naquela tecla até que, enfim, né, conseguíamos fazer aquelas gravações. É difícil, tem horas assim que realmente a gente fica horas no mesmo pedaço, na mesma frase, porque o Anselmo também ele é bem crítico, criterioso com relação à própria interpretação, né? E por mais que aqui no momento a pessoa vai estar vendo a interpretação, o Anselmo sempre quer que a pessoa interprete de uma maneira muito perfeita a parte vocal, porque as pessoas que estão lá no fundo, por exemplo, elas não estão vendo os gestos do ator. A arte sempre foi um mecanismo muito utilizado pela religião. A igreja cristã, basta se perceber nas catedrais, nas igrejas, por onde quer que andemos, em qualquer canto do mundo, as igrejas estão repletas de vitrais, de quadros, de esculturas. Quer dizer, o belo, aquilo que é visível aos olhos, aquilo que chama a atenção do ser humano, aquilo que é qualitativamente belo, isso faz com que nós nos aproximemos do sagrado de uma maneira diferenciada. Por isso, o apelo das artes é muito significativo. A arte
mexe com todo o processo simbólico do ser humano. E aí então, algo que nós não conseguimos compreender, possivelmente, no discurso religioso do sacerdote ou no texto sagrado, nós podemos vir a compreender por causa da representação cênica, da performance de atores e atrizes num palco encenando uma passagem que até então ficava no esquecimento da gente. A Paixão de Cristo, ela é uma volta a um tipo de teatro que foi feito na Idade Média. O teatro ocidental nasceu na Grécia e nasceu dentro de um templo religioso. E depois, durante o Império Romano, houve o teatro também, mas depois acabou. Acabou o Império Romano, acabou o teatro. E o teatro voltou a existir na Idade Média, na igreja e depois fora da igreja, nos muros da igreja, contando as histórias bíblicas. Então, quer dizer, esse tipo de teatro é um teatro importante na história do próprio teatro. E aqui, quando eles começaram a fazer esse evento, eu falei, meu Deus, os mistérios da Idade Média. É uma coisa maravilhosa e é enorme e é contagiante e traz um público que nenhum outro espetáculo traria. Sem sombra de dúvida, o teatro, as artes cênicas é um dos maiores instrumentos que se tem hoje, que as igrejas têm hoje, que as religiões têm hoje para a produção de material catequético, para fazer com que as pessoas se envolvam com o drama religioso, com o fenômeno religioso, com a maneira também de repensar o humano que está em cada um de nós. Nós acreditamos que a paixão, morte e ressurreição de Jesus foi o centro da redenção. O projeto salvífico de Deus acontece da encarnação de Jesus, mas de maneira especial na entrega totalitária. Por isso, repetir cada ano este teatro, fazer com que esse teatro seja realmente apresentado a um público, é reviver o fato central de nossa fé, que é a paixão, morte e ressurreição. Por se Cristo não tivesse ressuscitado, vazia seria a nossa fé, diz o apóstolo Paulo. Por isso nós acreditamos que apresentar este teatro é apresentar o fato central da nossa fé e que isso faz com que atraia as pessoas gostam de ver e também porque uma imagem diz 1000 palavras. Então, aquelas encenações, aquelas cenas que possam durar 1 hora, 1h30, é realmente uma verdadeira evangelização que fica no coração das pessoas. Nós não estamos representando uma historinha, nós estamos representando como que foi, da maneira que aconteceu. Nós tentamos passar para as pessoas para que elas saibam que a nossa fé é uma fé que tem uma base. Ela é alicerçada na paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, as comunidades católicas, geralmente, elas reservam esse espaço para convidar as pessoas da periferia, de outras comunidades, para que venham participar. Então, por isso que a multidão, 40.000 pessoas ou mais, é viável. Agora, nós, nas comunidades, criamos espaços alternativos, porque os idosos ou mesmo outras pessoas, eles teriam dificuldade de se locomover. Eu penso que o objetivo é levar a mensagem de salvação. Se alguém consegue em 5 minutos ou numa hora, não importa. O que importa é que o público, o receptor, entenda o conteúdo. Essa história do ponto de vista da dramaturgia, é a melhor história. Não tem história tão boa, porque é uma história que tem sangue, tem um revolucionário, tem ideias novas, tem intolerância, tem crime, morte e ressurreição. É a melhor história. O Anselmo, ele sempre teve esse sonho, né, algumas pessoas já fizeram Paixão de Cristo aqui, né, e eram pessoas assim que não tinham o que nós tínhamos, que é a parte espiritual, né. Então nós começamos a trabalhar com teatro, isso foi legal, isso foi crescendo, né, e junto com isso também o sonho de fazer a Paixão de Cristo, né, sempre tivemos esse sonho e foi a partir de um convite do Padre Julinho para a gente estar aqui na Catedral fazendo.
E ele falou, não, nós temos que fazer isso lá fora, nós temos que fazer isso crescer. E foi a partir desse convite que nós desejamos também isso, né? Fazer lá fora e crescer. Um grande incentivador dessa peça e de fazer tudo isso acontecer foi realmente o Padre Júlio, que até então era pároco aqui da Catedral. Então ele nos deu um grande incentivo, pegou na minha orelha e falou assim, quando é que você vai tomar vergonha e fazer essa Paixão de Cristo sair do papel? Maringá tinha pequenas expressões de Paixão de Cristo, né? Nada assim que fosse de âmbito diocesano, né? E Maringá é uma cidade muito religiosa. A gente pode ver isso em todos os templos que nós temos, seja de que religião for, né? Alguém tem sempre uma ligação com a religiosidade, né? E poder mostrar a nossa religiosidade para as outras pessoas também, para que elas conheçam mais, para que elas entendam um pouco mais, ou mesmo para o nosso povo que sabe tão pouco, né? Que não estuda, que não manuseia a Bíblia, né? Foi um ponto crucial. Quando a encenação era aqui dentro da catedral, nós tínhamos 20 pessoas, era só uma encenação, foi algo assim de 5, 10 minutos, né? Então foi sem patrocinador, sem muitos recursos. Quando a Paixão de Cristo passou a ser lá fora, nós já tivemos que correr atrás de patrocinador, de figurino, aí de 20 pessoas passou para 300 pessoas, né? Entre figurinista, técnica, atores, direção, né? Então foi uma mudança drástica. Hoje a gente tem um palco enorme, né? A gente tem muitas pessoas ajudando, temos cenário, temos uma trilha especial só para a nossa paixão, né? Não foi pego um CD para fazer em cima. Então foi muita evolução, assim, é algo muito bonito mesmo, né? A gente olha assim como a gente cresceu. Quem pensa a paixão e quem corre atrás do recurso da paixão é a renovação carismática, né? São as pessoas que estão dentro do movimento. Mas a paixão, como a peça, né, é aberta para qualquer pessoa poder participar. Mas nós dizemos que tem uma pitadinha ali, né? Tem sempre a cara, né, da renovação carismática, porque nós todos participamos do movimento, nós somos carismáticos, né? Certamente a renovação carismática católica surgiu dentro da igreja como uma renovação da fé, da espiritualidade do nosso povo, e com isso despertou muita gente que estava assim afastado, parado, aquele católico assim meio morno, e isso fez com que, de fato, reavivasse, por isso renovados e renovadas, né, na força do Espírito Santo, no Pentecostes. Por isso a renovação carismática hoje ela soma na evangelização, mas de maneira especial no cultivo da espiritualidade do nosso povo. E aquilo que mais o povo precisa hoje é de espiritualidade, é desse relacionamento franco, bonito, direto com Deus Criador e poder, de fato, ter um sentido à vida. Por isso a grande força da renovação carismática está na espiritualidade. A renovação carismática católica é um movimento eclesial que busca pautar a sua espiritualidade numa crescente consciência a respeito da pessoa e da ação do Espírito Santo. As pessoas que pertencem à renovação carismática católica têm uma missão: levar essa cultura de Pentecostes em todos os lugares por onde andarmos, em todos os lugares por onde colocar nossos pés, por onde nossa voz sair, é levar esse Espírito Santo. Essa consciência de que Deus, um Deus trinitário, é o Espírito Santo agindo e se manifestando na pessoa, no ministério, na vocação de cada um de nós. Nós temos, né, um trabalho prévio de alguns meses e nós planejamos toda a execução da peça e a questão orçamentária da peça. A última edição agora de 2009, ela girou em torno de
55, 60 mil reais aproximadamente, né? Sendo que a gente tem um orçamento aí que ultrapassa 100 mil reais, né? Na expectativa de alcançar tudo aquilo que nós, né, realmente achamos importante, necessário para a execução da peça. À primeira vista, nós temos um valor bacana, um valor cheio, 60 mil, né? Mas nós, se formos comparar com qualquer outra peça ou apresentação que tem esse âmbito, você percebe que nós tiramos leite de pedra, né? Porque são todos voluntários, então nós não gastamos, entre aspas, com os atores, né? Tudo é feito como doação, como forma de doação, né? É claro que todo ano a gente vai buscar o melhor e tudo aquilo que a gente está orçado. Se conseguirmos, um ano que conseguirmos tudo, né, com certeza o visual da peça, apesar de ser, né, uma peça que é já referência no Paraná e já é referência no Brasil, a gente espera, com um orçamento ainda maior, conseguir fazer com que ela ainda seja muito mais, né, apresentável no sentido de estruturas, né, não de qualidade de atores, que eles têm, né, uma excelente qualidade. Nós temos uma grande ajuda da Prefeitura de Maringá, nós temos uma grande ajuda do SESC Maringá e Paraná, né? E outros empresários, outras pessoas que sempre fazem questão de nos ajudar. A partir do momento em que os empresários vão vendo que pode ser rentável e seguro, acredito que nós conseguimos mais patrocinadores, mais pessoas têm vontade e curiosidade de patrocinar a Paixão. Graças a Deus, todos os anos, nós temos uma leva muito grande de TVs, de jornais, de programas de internet que procuram a Paixão de Cristo com o intuito de divulgar, com o intuito de levar informações, de mostrar para as pessoas o tamanho da Paixão, mostrar para as pessoas quantas pessoas estão envolvidas. Então, basicamente, nós utilizamos a mídia jornalística para fazer a nossa mídia mesmo. Bom, a Paixão de Cristo é pauta, em primeiro lugar, porque é um evento religioso e histórico, que as pessoas se reúnem para conhecer um pouco, se aproximar um pouco dessa história de uma maneira mais concreta. Como é um evento que reúne milhares de pessoas, essa quantidade de pessoas faz com que o evento se torne notícia e, além disso, é uma produção feita toda em Maringá, é um evento que é feito por pessoas da cidade, pensado por pessoas da cidade. Isso se torna importante, além do ponto de vista cultural, que é uma grande atividade para as pessoas da cidade conhecerem e da região conhecerem como é que aconteceu esse fato histórico e religioso. Quando você faz um evento sem a presença da mídia, é uma coisa. Quando você faz um evento que chama a atenção da mídia e que tem cobertura da mídia, a responsabilidade dos atores que eu digo dos organizadores, é muito maior. Então, eu imagino que com o passar dos anos, a responsabilidade da produção da Paixão de Cristo tem se tornado cada vez maior pela cobertura da mídia. É diferente você ter a cobertura local, estadual e nacional. Quando vem gente de outras cidades, de outras regiões assistir a peça, a responsabilidade é maior. Portanto, provoca automaticamente uma melhoria em toda a encenação. Isso é bom para o turismo, bom para a igreja, bom para todo mundo. A gente consegue colocar essa produção tanto no jornal local quanto no estadual, porque é a segunda maior produção da Paixão de Cristo do Paraná, só menor que a de Curitiba. Então a gente consegue mostrar para todo o estado uma produção que é feita em Maringá. Para você organizar e pagar os custos de uma produção como a Paixão de Cristo na Catedral, você precisa da mídia, porque sem ela você não tem a publicidade, você não chama a atenção dos patrocinadores, os patrocinadores não se interessam pelo produto, porque queira ou não queira é um produto comercial, apesar de religioso, de nascer dentro da igreja, dentro da catedral, depois sair, ir para o lado de fora, ele é midiático, ele é publicitário, ele é comercial.
Então, a mídia, se não fosse ela, seria muito difícil captar recursos. Até mesmo, por exemplo, de apoios governamentais, do Ministério do Turismo, do governo federal. Esses órgãos governamentais, eles só apoiam financeiramente se há um retorno midiático. Porque se não houver esse retorno da mídia, é como se não existisse o evento. Então, nem não tem dinheiro. Precisa do dinheiro, precisa da mídia. A encenação da Paixão de Cristo se reveste de um caráter todo especial porque consegue levar a liturgia, o ano litúrgico, para fora dos espaços do templo, do sagrado, faz com que todos os arredores, faz com que todo o espaço ao redor da igreja também se torne, por alguns momentos, sagrado. Como a peça cresce em qualidade e em volume e foge dos próprios espaços da igreja física, ela também acaba assumindo também uma importância no próprio calendário da cidade, se tornando então um evento religioso, mas também popular. Quando a peça sai da catedral, eu imagino, do meu ponto de vista, que ela não só sai fisicamente, mas ela deixa de falar apenas com a Igreja Católica. Sai fisicamente, mas sai também do ponto de vista, eu diria, que não fala mais apenas com o público da igreja, fala com toda a sociedade. Então é muito simbólica essa saída de dentro da catedral e para fora, fala com os evangélicos, com os espíritas, com os ateus, por que não, né? Quem gosta de arte é um bom espetáculo. Nós temos aqueles que vêm pela fé, nós temos aqueles que vêm pelo espetáculo, nós temos aquelas pessoas que estão passando por Maringá e descobrem que tem uma paixão de Cristo e que nem sempre a ligam com a religião, né? Por mais que ela apareça e aconteça aos pés da catedral, né? Elas vêm assistir um espetáculo, né? Então nós já tivemos assim testemunhos de pessoas que vieram aqui pelos mais inusitados motivos. Tudo que a gente faz é para as pessoas que vão vir assistir, né? Eu acho que não tem dúvida. São os mais importantes, são as pessoas, é o público que vem assistir, né? Então, claro, a gente fica ansioso, antes de começar o teatro a gente fala, ih, tem bastante gente, será que vai dar mais gente que o ano passado, né? Então, é sempre essa ansiedade de saber quantas pessoas vão vir, quem vai vir, né? Como vai ser a reação dessas pessoas, né? O que elas vão falar depois da encenação, se foi melhor, se foi pior que o ano anterior, se elas foram tocadas, qual o testemunho delas. Eu fico me perguntando, o que esse povo vem buscar? Será que eles vêm assistir algo que já vimos tantas vezes no cinema, na televisão, né? Mas eu acredito que não. Essas pessoas, elas sabem que o ano passado teve esse teatro, ela assistiu e ela vem novamente. Passou um ano, passou já um bom tempo, né? E ela quer voltar novamente. Ela quer que o espírito dela retome novamente aquele clima, aquele ambiente de salvação, de busca, daquilo que Jesus fez, sabe? Morrer pelos meus pecados. Alguns deles puderam não ter vindo ali por causa de Jesus, por causa do teatro, entende? Uma paquera, não sei, sair com os amigos na sexta-feira à noite. Para alguns é uma realidade bem mais fácil do que sair para ir numa missa, do que sair para ver algo religioso. Mas Deus não deixa passar em vão o fato deles estarem ali. Se eles estão ali, não é à toa. Eu acredito que eles não estão ali por um querer deles, mas por um querer de Deus e um querer de Deus que Ele vai utilizar para fazer com que aqueles corações possam ser tocados também. E dizeis bem, porque eu sou. Logo se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, nós estamos aqui representando os patrocinadores desse evento. Por considerar nós tão pequenininhos, né? Tão pequenos, não temos muitos recursos, não temos muita capacidade técnica e etc.
acaba se tornando uma grande produção aos nossos olhos e até mesmo aos olhos de pessoas críticas mesmo, né? Exigentes. Eu considero uma superprodução para Maringá, né? Considerando assim, somos todos amadores, fazemos tudo assim de boa vontade, né? Ninguém ganha para isso, claro, a não ser o pessoal que faz o cenário, que faz a principal parte, né? O madeireiro, o serralheiro, né? Claro, tem as suas funções ali, alguns são remunerados por isso, mas no mais não, são poucas coisas, o resto é mesmo disponibilidade de cada um. Então eu vejo como uma superprodução, né? A gente consegue trazer um público que nenhuma outra peça que Maringá trouxe, né? Um público de mais de 35 mil pessoas, esse ano falaram que chegaram a quase 40 mil, então para mim é uma superprodução sim. É uma superprodução, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma é uma superprodução que não é tão cara porque os atores são voluntários. Se fosse pagar cada ator, tá entendendo? Porque tem muita colaboração. Mas mesmo com toda essa colaboração, não se faz uma coisa desse tamanho que precisa de equipamento técnico, né? Então, não se faz uma coisa dessas simples, com uma produção muito simples. É um evento trabalhoso, as pessoas passam um ano todo trabalhando para aquilo, se planejando para aquilo, correndo atrás de cenário, figurino, ensaios. É uma superprodução, sim. Entregou a ti teu pecado. Hoje, considerando assim uma grande produção, temos a mídia ao nosso lado, nos ajudando, grandes patrocinadores. Hoje um fundo até razoável é levantado com o apoio da prefeitura, assim, e alguns outros órgãos, né? Mas relembrando lá desde o comecinho, as primeiras vezes que nós fizemos essa apresentação, né, ainda permanece a essência, que é o gosto de estar ali fazendo essa obra para Deus, né? Que a evangelização, ela acontecia desde aquele momento em que, quando a gente ainda não tinha recurso, tudo era muito improvisado, né? E hoje a gente tem algum recurso a mais. O teatro cresceu, ele tomou corpo, mas a essência é a mesma. A essência do amadorismo, que é fazer aquilo com amor mesmo, eu acho que se manteve. Porque se isso não tivesse acontecido, não tinha mais por que fazer, se não fosse por amor de estar ali fazendo aquilo. Se perder essa essência de amor, de paixão em se doar pelo teatro da paixão de Cristo, não acontece. Esse teatro, a pessoa vendo, revivendo, tem condições de, com o coração aberto, ser tocados pelo Espírito Santo e ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. E a experiência nos mostra realmente de pessoas que assistiram esse teatro, que tanto tempo longe da igreja voltaram, sentiram-se chamados. É como se Jesus olhasse para eles e dissesse: vem que eu te espero, vem, entra aqui no meu coração. A minha maior vontade, sabe, é que eu pudesse saber de alguém, que alguém voltou à igreja, que família fosse restaurada, sabe? Que casamento fosse reunidos novamente por ter talvez assistido esse trabalho, né? Que a evangelização é o nosso maior objetivo, não o espetáculo. O espetáculo vem acompanhando, mas que a evangelização ela de fato aconteça nesse dia. Essa é a nossa grande vontade. Esse desejo, sabe, de transformação, é isso que a gente quer para a vida das pessoas. Porque a gente conversa com tantas pessoas e a gente vê que elas são tão carentes, tão cheias de problema, com dores, com aflições, com tristezas, com traumas de infância, né? E a gente sabe que se Jesus entrar naquele coração, vai ser diferente, a vida delas vai ser diferente. Então, esse é o nosso objetivo, que elas compreendam o porquê que Jesus morreu, sofreu tudo aquilo, né? Ressuscitou, o porquê de tudo aquilo, né? Porque o amor de Deus é maior que tudo, né? É maior que qualquer amor que aquelas pessoas já sentiram. A morte daquele homem, a morte daquela figura que era tão emblemática, né? Ela tem uma razão de ser.
ela livra a nossa pele dos pecados que nós mesmos cometemos. Sabe, se pessoas que nunca ouviram falar sobre essa história, nunca experimentaram isso, saírem da paixão de Cristo com uma pequena noção e com uma curiosidade em saber um pouco mais sobre Jesus Cristo, já está bom, para a gente já está ganho. A paixão de Cristo toda, com seus 60 mil reais, com as suas 300 pessoas, com seus 400 metros quadrados, já vai ter valido a pena, porque esse é o intuito, levar Jesus, mostrá-lo, apresentá-lo. Deixa Deus te transformar em cima daquele palco. Deixa Deus usar o seu crucifixo para fazer você se arrepender de todos os seus pecados. Mergulhe na paixão. Ame Jesus Cristo. Dê a vida por Ele. Porque o novo vida lá fora tem que sair daqui transformado, convertido, com Cristo anunciado, Cristo crucificado, Cristo ressuscitado. E em nome de Jesus, nós vamos conseguir o poder e a autoridade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todos os pecados meus e os seus foram cravados no madeiro, pois Jesus com amor nos libertou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor nos libertou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou e se entregou, e como ovelha muda ao matadouro, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz, bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a Igreja da Cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existem mais barreira entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto para nós, que era pecado, agora é graça sem fim. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a Igreja da Cruz,
por isso a exaltamos, Senhor. Não existem mais barreiras entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto pra nós, que era pecado, agora é graça sem fim. Porque é muito triste, né, ver alguém crucificado para salvar todos. É a realidade, eu acho que a gente não pode poupar nem as crianças, né? Chorei, porque eu fiquei muito emocionada. Parecia real, era real. Acho que reencontro com Deus. Para mim, pelo menos, foi isso hoje. Fazia tempo que eu estava afastada. Encontro com Deus. Fazia tempo que eu não vinha na missa. E emocionante. Foi algo assim que me tocou muito, me comoveu muito e eu sei que comoveu muita gente também. É uma sensação de missão cumprida. Que alívio, né? Que alívio e que saudade já, né? A gente ouve os aplausos, né, da plateia e parece que tudo o que a gente fez valeu a pena mesmo, né? Então eu sinto aqui no meu peito que os corações que se abriram foram transpassados pela paixão e a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, a sensação é missão cumprida, né? Em paz com a comunidade de Maringá, porque pela receptividade nós fomos muito bem acolhidos, em paz com as nossas almas de dever cumprido, de levar Jesus, de anunciá-lo para todo mundo, para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Você sabe que tudo que você está fazendo ali não é em vão, tudo que você está fazendo ali não vai à toa nas pessoas, chega nelas e causa um efeito, e a gente vê assim que acende as luzes e a gente consegue enxergar o rosto de alguns, a gente vê que realmente aconteceu alguma coisa com eles, não foi só uma peça. A filha de Davi chorou, fazendo chorar todos que pra ela olhavam. A morte do seu filho fica a vida para aqueles que desejam nesta vida como um galo. O seu filho único, ele está na cruz, sacrifício único e eterno.